Bom, eu quero compartilhar com vocês uma discussão que eu tive, né, ontem sobre o partido Rede, ou o movimento Rede, né, em que a gente está formando, tentando criar, e a discussão sobre esse partido. Bom, o que a pessoa me pergunta? Qual é a posição desse partido? Esse partido é muito dúbio para mim. Qual é a posição dele em relação à privatização? Como é que é a relação dele em relação à questão dos juros? Como é que é a relação dele em relação ao Mercosul? Todas as questões que estão aí colocadas, que exigem respostas para que a gente tenha, né? Qual é a posição que a rede tem que ter, etc. Então, eu queria me posicionar dizendo o seguinte: como é que eu vejo a rede, como é que eu vejo o papel da rede e qual é o destino, qual é o momento histórico que eu acho que ela se encaixa. Então, o que nós temos hoje? Nós temos hoje um problema, né, em que nós temos um ambiente político, um modelo de fazer política. Esse modelo de fazer política é um modelo que foi criado, né, a partir de 1800, a partir da Revolução Americana, né, que construiu um princípio, né, e depois isso foi consolidado na Revolução Francesa, que é o ambiente em que você elege pessoas, você elege um conjunto de pessoas, você elege um presidente, um primeiro-ministro, elege um conjunto de parlamentares, e esses parlamentares vão tomando as decisões por nós, né. Esse modelo foi construído num determinado momento histórico, numa determinada situação, numa determinada conjuntura demográfica, com tamanho de população, e num ambiente cognitivo específico. Muito bem. Então o que acontece? Acontece que este modelo de representação, ele é um modelo que, com o aumento da população e com o aumento, né, da complexidade do mundo, cada vez ele foi ficando cada vez mais obsoleto. Né? Então a gente começa a precisar criar um novo ambiente, um novo modelo político que possa abrigar essa nova complexidade, esse novo tamanho de população e incorporar esse novo ambiente cognitivo que permite que a gente possa tomar um conjunto de decisões, como foi o caso da Islândia, que já fez a sua constituinte, né, usando fortemente as redes sociais. Né? Então a gente precisa criar esse novo ambiente. Se a gente for olhar para trás, for olhar mais ou menos, né, o final ali do século XIX, em que a gente tem aqui o surgimento da República no Brasil, você tinha dois partidos ali, né? O Partido Monarquista, ou o rei, representando ali o poder absoluto do rei, e o Partido Republicano. Né? O Partido Republicano, o que ele defendia? Ele defendia a República. Então, naquele momento, aquele Partido Republicano não estava fazendo discussões, né, a não ser que a proposta de uma espécie de uma frente de pessoas que achavam que naquele momento não era mais cabível ter a monarquia, porque a monarquia atrasava o país em uma série de coisas, e que era preciso ter uma república. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que construir hoje é uma frente de pessoas que têm o interesse de fazer uma revisão política neste contexto que nós temos hoje. Essa revisão política, se a gente for analisar, a Revolução Francesa e a Revolução Americana, o momento em que elas surgem, o momento em que elas aparecem, né, como uma possibilidade, a gente vai ter que voltar para trás, em 1450, quando surge o papel impresso. O papel impresso em 1450 descontrola as ideias. O descontrole das ideias, né, cria um novo ambiente e uma nova conjuntura. Se a gente analisar, a gente vai ver o seguinte, que toda a sociedade é baseada em três tripés. Um tripé político, um tripé econômico e um tripé cognitivo. Esse tripé cognitivo é o controle da sociedade através da comunicação, da informação, das ideias. Então, quando você tem esse tripé, a sociedade mantém um determinado padrão. Quando você rompe um desses tripés aqui, e no caso a gente rompeu, na época de 1450, o tripé cognitivo, esse tripé cognitivo abriu a possibilidade das pessoas começarem a ter novas ideias e trocar ideias, e começou um amadurecimento para você pensar, né, em escolha de o que você vai ler, do que você vai fazer, e isso deu a possibilidade de a gente começar a pensar num novo modelo político e num novo modelo econômico, que foi o capitalismo e a república. Então a gente olhar para trás, a gente vai ver o seguinte, que a república é filha, né, do livre impresso. E quando a gente tem a chegada da internet, a gente tem hoje um movimento em que a gente vai reconstruir a política porque você mexeu num desses tripés. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um partido neo-republicano, um partido que vai fazer uma grande frente em que a gente vai experimentar novos modelos de política. Isso vai se dar como? No plano nacional? Não, a gente tem que montar um modelo em que a gente comece nas cidades. A gente comece que um prefeito, digamos, que se identifica com a proposta da Neo-República da rede. O que ele vai fazer? Ele vai ter uma plataforma, ele vai ter um novo modelo, mais ou menos naquele modelo lá do orçamento participativo do PT lá para trás, só que usando a plataforma digital, usando a possibilidade da troca via rede para tomada de decisões. O que os parlamentares no Congresso deveriam fazer? Propor mudanças, né, na possibilidade de determinadas cidades, a partir de plebiscitos, sei lá, dentro das cidades, ou definindo através de eleição, etc, etc, a cidade diz assim, eu quero experimentar um novo modelo de política, eu quero experimentar um novo modelo de representação. Então aquela cidade teria a possibilidade de experimentar um novo modelo de representação, e aquele prefeito e aquela Câmara dos Vereadores, então,
procuraria experimentar, através de redes, através de plataformas, um novo modelo de se fazer política, um novo modelo de representação que seja mais compatível com a complexidade que a gente tem hoje. Isso, então, juntariam pessoas de todos os partidos, de todas as tendências, de todas as visões, que acham que a política atual não tem mais condição da gente trabalhar com essa política e que a gente vai ter outra política. No desenrolar disso, no momento que a gente começa a ter essas experiências, você vai ter prefeitos, pessoas, etc., que vão experimentar isso e vão levar isso para um determinado lado, e outras pessoas vão levar isso para um determinado outro lado. Isso pouco importa. O que a gente tem que fazer é construir uma nova república, um novo modelo de representação que seja muito mais compatível com a complexidade que a gente tem hoje, com o ambiente cognitivo que a gente tem hoje e com o tamanho da população que a gente tem. Esse modelo atual não foi feito para essa complexidade, não foi feito para esse momento, e isso está atravancando, né, de maneira geral, não é só o Brasil, está atravancando o mundo de maneira geral. Então a gente precisa dessa representação, e esse eu acho que deveria ser, na minha opinião, o caminho que a rede deve tomar. Obrigado.